Bom dia, a paz do Senhor Jesus, os amados irmãos e amigos. É mais um dia que nos fez o Senhor, por causa disso nós estamos alegres, nós o exaltamos, nós o magnificamos e dizemos que Ele é o nosso Deus, aquele que reina, aquele que vive para todo sempre. E hoje é mais um dia que nós vamos contemplar e experimentar das maravilhas desse Deus que tudo pode, amém? Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, muito bom nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Então, mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Glórias a Deus, Deus tem sido maravilhoso e nós o exaltamos, nós o magnificamos nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero falar a respeito da saída do povo do Egito, né? Quero falar a respeito de Páscoa, né? Nós estamos vivendo aí a Semana Santa, eu quero experimentar, aleluia, essa alegria, né? De estar falando desse Deus que tudo pode, de estar falando das maravilhas que Ele tem, assim, me proporcionado a cada um de nós. Nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então, eu convido, aleluia, amado irmão, amada irmã, nós estamos abrindo aí em Êxodo, capítulo 12, amém? Eu vou estar orando antes de nós estarmos começando, mas já deixo aí, aleluia, esta mensagem, né? Aleluia, para que nós possamos aí acompanhar tudo aquilo que Deus tem feito para mim e para você nessa manhã. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, e nós, aleluia, rogamos ao Senhor que a tua mão potente, Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, fazendo, Senhor Deus, de nós instrumentos, Senhor Deus, da tua vontade, que venhamos ouvir a tua voz, confiar, Senhor, no teu sobrenatural, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Então, quero estar aí falando desse Deus maravilhoso que nós temos, né? Eu quero dizer aos amados irmãos que muitas vezes, né, que Deus tem preparado algo para mim, tem preparado algo para você, nós colocamos assim diante do nosso Deus algo extraordinário, mas quero te dizer, quem faz o extraordinário é Deus. E nós muitas vezes nós queremos colocar algo assim fantasioso, ou senão nós queremos colocar diante do nosso Deus algo assim expressivo, mas o expressivo vem de Deus, algo maravilhoso vem de Deus. Cabe a mim, cabe a você fazer o simples, porque a palavra de Deus, ela é simples. As coisas acontecem com simplicidade. E a gente olha os milagres de Jesus. Jesus, ele nunca fez assim algo que as pessoas pudessem falar assim, olha, Jesus, ele quis aparecer, Jesus, ele quis isso, Jesus, ele quis aquilo. Não, Jesus, ele fazia naturalmente, era o natural do nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Tenha aí uma boa quinta-feira, que o seu dia seja um dia maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Então, nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele trabalhava na simplicidade. O nosso Deus, ele fazia as maravilhas dele
tudo na simplicidade, ele operava, aleluia, na simplicidade. E muitas vezes, amados irmãos, nós queremos ver coisas mirabolantes e não é bem assim que o nosso Deus ele trabalha. E quantas situações, amados irmãos, têm acontecido no nosso dia que nós temos olhado as situações acontecer. Um homem, ele projeta todo um cenário, o homem projeta alguma coisa que ele possa palpar, alguma coisa que ele possa segurar, mas a palavra do Senhor, ela fala para mim e para você, preste bem atenção, o que o Senhor fala, aleluia, a respeito da mulher samaritana, preste atenção, o que ele diz para mim e fala para você também. Oh Deus de Israel, ele diz assim, aleluia, em João capítulo 4, preste bem atenção. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Foi uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo, aleluia, dele, e os seus filhos e o seu gado? Respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, a paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Amém? Então, aleluia, no versículo 15, diz assim, de João 4, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Aleluia, a paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Berenice, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Verso 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Verso 18, de João 4, porque tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aqui nesse versículo, amados irmãos, Jesus, ele está explicando àquela mulher, quando ela olha assim, vendo que Jesus fala tudo sobre o que ela tem feito na vida dela, e ela olhou para ele, isso me traz arrepio no corpo todo, eu estou todo arrepiado aqui.
Jesus olha para ela e diz que ela tinha 5 maridos, que tem agora não é dela. E ela imediatamente ela reconhece nele o poder sobrenatural de Deus e fala assim: vejo que tu és profeta. Profeta é um enviado de Deus. E ali naquele momento, ela agora sabendo que ele é profeta, ela deixa as coisas do mundo e começa a conversar com ele a respeito de coisas de Deus. Ela disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se adora. E Jesus, ele disse assim, disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim. Está dizendo Jesus que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. O que ele está dizendo, Jesus? Ele está dizendo que aonde você estiver, você se colocará em oração e você olha para o céu e naquele exato momento você está falando com o Pai. É isso que Jesus está falando com ela. Versículo 22, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque salvação vem dos judeus. E ele está conversando com uma mulher samaritana. E ele está falando que a salvação vem dos judeus. E quando ele fala que a salvação vem dos judeus, ele diz para ela assim: eu sou a própria salvação. Jesus é a salvação. Eu não sei nessa Semana Santa para onde e qual a direção você tem olhado, mas a minha direção, a tua direção é o céu. Eu não sei para onde tem olhado, eu não sei em quem você tem crido, eu não sei quem você tem adorado, mas a nossa adoração é Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre. Foi Ele que deu a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Diz assim que a salvação vem dos judeus, verso 23, mas a hora vem e é agora. Jesus está dizendo, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mais uma vez, que os verdadeiros adoradores, aqueles que são verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando fala em espírito e em verdade, eu não estou falando de adorar a Bíblia. Eu não estou falando de adorar algumas coisas, objetos. Mas quando fala em espírito, você não consegue pegar o espírito. Você não consegue tocar no espírito. Eu consigo tocar em mim, consigo tocar. Mas o Pai está falando em espírito, aquilo que você não consegue pegar. Um vento. Nós precisamos entender que o Pai está falando assim, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós adoraremos ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura esses tais que têm adorado em espírito e em verdade. Eu não preciso tocar, eu preciso sentir a presença dele. Quando nós sentimos a presença dele, o nosso corpo se arrepia todo, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós sentimos a sua presença, nós sentimos o toque do Espírito Santo. Preste bem atenção o que ele diz no verso sequente, verso 24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Não entendeu? Vou falar de novo. João capítulo 4, Evangelho de João. João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito. Não podemos tocar em Deus. É Espírito. Não podemos tocar, a não ser que Ele queira.
Deus é espírito. Vento. Você consegue, quando o vento está soprando, você consegue sentir ele, mas você não consegue pegar ele. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias... A mulher disse: eu sei que o Messias, o chamado, que se chama o Cristo, quando vier, nos anunciará tudo. A mulher disse: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Em outras versões está escrito: ele nos anunciará todas as coisas. Eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Está escrito na palavra do Senhor: eu sei. Ela está dizendo à mulher, ela crê. Ela estava errada até aquele momento, mas agora ela encontra. Ela sabe que aquele que está falando com ela não é uma pessoa comum. Ele nunca tinha visto ela nunca tinha visto ele. Estou falando materialmente, na vida, mas ela sabia, ele sabia todas as coisas, porque ele é 100% Deus, 100% homem. E ele sabia que ela tinha 5 maridos, que ela já havia tido 5 maridos, e o que ela tinha naquele momento não era dela. E ele fala isso para ela, e ela disse: vejo que tu és profeta. E agora ela, sabendo que está diante de um profeta, ela conversando com ele, palestrando um com o outro, ela fala assim: eu sei que quando vier o Cristo de Deus, ele nos anunciará todas as coisas. Preste bem atenção o que está sendo dito agora no seu versículo 26. Preste bem atenção. Isso é importante para a tua vida toda, não somente agora. Ele diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o Cristo, o qual você está falando aí, o qual você está dizendo que ele anunciará todas as coisas. Eu sou o Cristo, eu que falo contigo. É tremendo. Se eu fosse aquela mulher naquele momento, eu ia cair aos pés de Jesus, começar a chorar, pedir perdão, abraçar. Falo: quero sentir o teu abraço, Senhor, quero sentir as tuas mãos poderosas. Nós precisamos entender, e muitos de nós, meus amados irmãos, ainda está no vácuo. É muito triste isso. Pessoas se enganando e sendo enganadas. A gente olha nos canais televisivos, quantas pessoas cultuando imagens de esculturas. Quantas pessoas cultuando um Cristo de barro, de gesso. Quantas pessoas adorando aquilo que não tem vida, aquilo que tem boca não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz e não cheira. Mas o Cristo que está se revelando a você nessa manhã, ele tem boca e fala, tem nariz e cheira, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. Ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida. Leia aí que está escrito: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Nós precisamos entender isso. E muitas vezes, amados irmãos, nós não temos tempo de abrir as Sagradas Escrituras para ver tal coisa. Nós não abrimos as Sagradas Escrituras para experimentar o melhor de Deus para a minha vida e para a tua vida.
Nós precisamos entender isso. Diz assim no seu versículo 27, e nisso vieram seus discípulos e maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que a mulher ela tinha saído para pegar a água na hora sexta, e na hora que ela sai a pegar água, ela sai para não ser vista por ninguém, ela sai com medo de encontrar alguma outra criatura de Deus, para não julgá-la, para não falar mal, para ela não ouvir piadinhas daqui e dali. Mas após ouvir Jesus Cristo, agora ela sai ao encontro das pessoas e ela vai direto aos portões da cidade, onde ficam os juízes. E ali ela fala, eu encontrei um homem, a qual todos nós estamos esperando faz tempo, o Cristo de Deus. E ela diz assim, no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, que quer dizer mestre, come. Ele, porém, disse, uma comida tenho a comer que vós não conheceis. A comida que Jesus está falando, meu amado irmão, é um martírio na cruz do Calvário. A comida que ele está falando é a morte pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele está dizendo, amados irmãos, que ninguém pode comer aquela comida. Preste bem atenção. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho a comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede, a terra já está, aleluia, a terra já estão brancas para a ceifa. Nós precisamos entender, no versículo 36 ele diz assim, a ceifa, o que a ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim se semeia como o que, aleluia, ceifa, ambos se regozijam. E o que ceifa recebe galardão, que ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia quanto o que ceifa, ambos se regozijarão. Porque nisso é verdadeiro o ditado que um é quem semeia, o outro quem ceifa, e eu vos enviei para ceifar, onde não trabalhastes, outros trabalharão, e vós, aleluia, entraste no seu trabalho. Nós precisamos entender que diz no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele mais 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher, já não é pelo que tem dito que cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu para a Galiléia. Tremendo isso. Eu quero trazer aqui, conforme eu coloquei aí na descrição dessa live de hoje, eu quero colocar aí Êxodo, capítulo 12 de Êxodo.
do seu versículo 1 ao versículo 28. Êxodo 12. Glórias a Deus, o Senhor é bom. Êxodo capítulo 12, seu versículo 1 ao versículo 20. Êxodo 12, diz assim, no seu versículo 1: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Lembre-se que o cordeiro é Jesus Cristo. Aqui tipifica Jesus Cristo. Nós estamos vendo aqui a celebração da primeira Páscoa, a saída do povo do Egito, quando o cordeiro é morto para tirar o povo do pecado, para tirar o povo da escravidão. Tá bom? Falar é toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, tipificação de Jesus Cristo, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome, aleluia, um só, com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta, conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. Hoje é o 14º dia do mês de abril. Amém? 14º dia, aleluia, do mês. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. No versículo 6 aí, parte B: E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Verso 7: Tomarão do sangue, o sangue do cordeiro, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então, a morte do cordeiro agora, o sangue que foi derramado passará nas ombreiras das portas, para que o povo de Israel, os seus primogênitos, não venham morrer, conforme morreram todos os primogênitos do Egito. E assim essa tipificação, conforme o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário pela minha vida, pela tua vida, nós não morreremos, mas passaremos da morte para a vida eterna. Nós, através do sangue de Jesus Cristo, não sofreremos a segunda morte. Aí está escrito, ele está dizendo assim: comerão com carne assada no fogo. Jesus Cristo, quando nós comemos, aleluia, glórias a Deus, do pão, nós estamos comendo a sua carne. Diz a palavra do Senhor: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Está escrito aí, o Senhor está dizendo: comerão da carne do cordeiro. E o sangue passado nas vergas das portas, acontecerá o quê? O anjo da morte não passará naquela casa. Ervas amargas, para lembrarem dos tempos da servidão, do tempo do castigo no Egito. Aquele amargo na boca lembrará do sofrimento do seu povo. E com os pães asmo, o pão significa o pão que desceu do céu, nosso Senhor Jesus Cristo.
9. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com as suas fissuras. Nada deixará até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarão no fogo. Assim, pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis. O que ele está dizendo? Assim comereis com os vossos lombos cingidos, preparado. Ele está falando apressadamente. Você está preparado para sair. Sair da onde? Do Egito. Sair da onde? Da escravidão. Sair da onde? Do castigo. Você está sendo liberto pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo vertido na cruz do Calvário. Então, você cingido, está preparado para receber o presente de Deus. Conforme nós, nesse momento, nós temos que estar preparados para entrar na Jerusalém celestial. Os vossos sapatos nos pés, que imediatamente amanheceu o dia, está saindo do Egito. Com o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Não é o que eu tenho visto por aí. Será que você conhece a verdadeira Páscoa? Será que nós conhecemos o verdadeiro Jesus? Será que temos nos alegrado nesse Deus que tudo pode? Diz aí no versículo 12: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, mortandade, quando eu ferir a terra do Egito, e este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festas ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação. Aleluia. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei dos vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia as vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 do dia do mês, à tarde comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias, aleluia, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel, a todos os anciãos de Israel, e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Aleluia. Então tomai um molho de isopo e molhai, aleluia, no sangue que estiver na bacia, e passai na verga das portas, em ambas as ombreiras, aleluia, do sangue que estiver na bacia. Não é chocolate, é sangue. Porém, nenhum, aleluia, de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, aleluia, quando vier
o sangue na verga da porta, em ambas ombreiras o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor, aleluia, vosso Deus vos der, como tem dito, guardareis o culto. Acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa, aleluia, ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, aleluia, e foram filhos, aleluia, foram os filhos de Israel e fizeram tudo isso conforme o Senhor ordenara a Arão e a Moisés. Assim o fizeram. Nós precisamos entender isso. Será que nós estamos passando pelos nossos filhos? Será que nós estamos falando isso na nossa casa? Nós precisamos ensinar. Essa é a Páscoa do nosso Deus. Essa é a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho visto os canais televisivos ensinarem isso. Eu não tenho visto, meu amado irmão, minha amada irmã, ninguém ensinar essas coisas. Isso não causa ibope. O que causa ibope hoje é situações que têm envergonhado o Evangelho, lesbianismo, homossexualismo. Isso tem dado ibope. É homem com homem, mulher com mulher. Mas a palavra de Deus hoje em dia não dá ibope. Mas que nós venhamos em nome de Jesus clamar ao nosso Deus, que venhamos aí falar: Deus, eu preciso novamente desse sangue derramado sobre mim. Eu preciso que o Teu Espírito Santo venha me tomar por completo. Eu quero ser lavado, restaurado todos os dias da minha vida. E se o Senhor tem achado graça aos meus olhos, Pai, se eu tenho achado graça aos Teus olhos, ó Deus, venha sobre mim, da planta dos pés ao alto da cabeça, e renova-me a cada dia. Porque eu sei que verdadeiramente o Senhor se entregou ali na cruz do Calvário para me salvar, para salvar os meus filhos, a minha casa, para salvar a minha vida. Muito obrigado, ó Deus. Essa é a verdadeira Páscoa, meu amado irmão, minha amada irmã. Muitos não têm concebido o que Deus tem falado para mim e para você. A Páscoa é um ato de sacrifício de Deus para com o seu Filho, para redenção, para nos tirar do pecado e nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Ele pagou um preço muito alto por mim e por você. Oh, Deus do céu, a irmã Berenice está falando. O livro de Êxodo, irmã Berenice, está aí no número 12, capítulo 12 do livro de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 28. Amém? Deus abençoe. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade. Não sei se cumprimentei a irmã antes, mas estou cumprimentando agora a todas as irmãs, né? Irmã da Cília. Nós vamos estar lá hoje, né, na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Quero convidar essa galera toda aí. A irmã Marina Salles, para vir um dia para a gente ir lá na rádio. Vem aí para a gente estar junto, amém? Deus abençoe os amados irmãos. Eu quero estar orando, né, para cada um. A irmã Marina Salles está dizendo assim: verdade verdadeira, né, o significado da Páscoa. Muita gente esqueceu, mas muita gente também não sabe, porque a gente está
passando por situações assim de lavagem cerebral, né? Muitas pessoas estão sendo enganadas, e isso há muito tempo, né? Eu lembro o ano passado, a respeito da morte e nascimento de Cristo, eles fizeram um filme. O filme foi proibido de passar em muitas escolas. O filme foi proibido de estar em vários lugares, porque falava a respeito da morte, falava a respeito do nascimento de Cristo. E a cada dia, amados irmãos, eles estão fechando a porta para o Evangelho, fechando a porta para essa palavra. E muitas vezes, amados irmãos, a palavra que eu falo aqui para vocês, muitas pessoas não ouvem. O Evangelho ele é bloqueado em muitos lugares. As coisas que dão ibope hoje, que eu tenho visto aí, que eu tenho assistido, né? E porque a gente quando vai postar, a gente posta os trabalhos, e quando a gente está postando o trabalho, tem uma coisa, eu quero falar para vocês, quando eu estou postando o meu trabalho a respeito do Evangelho, quando eu vou postar ali no TikTok, aquela bolinha de postagem, ela vai assim, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 30%. Enquanto eu não começo a ver os vídeos, subir os vídeos para cima assim, ela não começa a rodar. E se eu parar de ver os vídeos, ela para por ali, não posta o vídeo que eu estou, ela não divulga o vídeo que eu estou postando. Enquanto eu estou postando vídeo, várias mulheres dançando peladas, modo de dizer, né, de calcinha, sutiã, muitas vezes sensuais. E a gente olha as postagens ali, 150 mil K. Então o que quer dizer? 150 mil visualizações. Curtidas, inúmeras curtidas. Quando você posta a palavra de Deus, você olha assim, o máximo que dá é 150 visualizações, não dá mais do que isso. 200, 300, não chega nem a 1000, amados irmãos, visualizações. Mas quando tem, não precisa ser muito tempo não, porque a palavra de Deus, eu tenho aí um espaço de 10 minutos para falar no TikTok. Mas as visualizações são mínimas, entendeu? Não tem como estar fazendo isso. Então, são coisas assim que a palavra de Deus ela é segundo plano para o povo de Deus, para o mundo.